E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. E assim, nesse capítulo 8, que é bem rico, né? Tristemente rico, né? Mas é assim, às vezes a gente precisa de realidades duras para despertarmos para a nossa própria realidade, né? É algo assim, é um quadro assim muito triste, né? Muito triste mesmo, mas acontece, né? E a gente tem que pensar assim na raiz dos sentimentos, né? Qual é a raiz dos nossos sentimentos? Aonde eu estou colocando meu foco, né? Para que a gente possa viver dias melhores. Como nós falamos, né? Esse é mais um programa em que a gente não está contando com a presença da nossa Berenice, né? Uma gravação. Ela está bem de saúde, não há nada de saúde não, mas ela está resolvendo algumas questões, né? Necessárias. E aí a gente vai continuando nesse raciocínio do Cláudio, né? Quer dizer, na verdade o Cláudio protegia a Marita, ele a isolava em determinadas situações, mas com interesse pessoal, né? Uma questão pessoal. E há tanta a visão do próprio bem-estar, né? Só visar o próprio bem-estar, que ele, quando ele vê que ela se relaciona com o rapaz, o Gilberto, ele no primeiro momento, como pai, ele vai lá na questão do casamento, obrigar, chamar as falas. Mas quando ele vê que a outra filha está também interessada, né, tudo isso, então ele fala assim, opa, foi uma solução para ele tomar essa outra atitude profundamente infeliz. E ele estava pensando nessas questões, né, e estava fazendo um ligeiro autoexame, né, e o vampirizador estava influenciando ele. E aí Cláudio, ele há muitos dias concluiu que Gilberto, ele estava namorando, iludindo as duas moças, né? E ele silenciou. E ele começa, olha só. Não seria conveniente pesar as próprias vantagens? Denunciar Marita por jovem ultrajada redundaria em arredar-lhe a confiança. Apontar Marina no páreo significava insultar a filha adotiva, aplicando temíveis lições de ordem moral. Ardiloso, deixava o tempo correr, achando preferível, a seu ver, fosse Marita machucada pelas circunstâncias. Quando se voltasse para ele, cansada e desiludida, convertê-la-ia talvez sem dificuldade na amante a que aspirava. Olha, meus amigos, olha que coisa séria. Engodado pelo interlocutor, que lhe era invisível, enfileirou as reflexões apressadas que lhe vinham à mente. No entanto, assoprado agora por ele, deixava-se iludir por imaginosa expectativa, formulando-se outra espécie de indagações. Envolvido nas sutilezas do obsessor, esmerilhava o próprio íntimo, tentando saber se estava sendo inspirado por insegurança naquela hora. Andaria enganado? Acaso Marita entregar-se-ia a Gilberto, pensando nele, Cláudio, de quem se afastava por escrúpulo de consciência? Olha só, gente, como é que o obsessor faz, né? Então ele está começando a criar uma argumentação que Cláudio aceita, porque é conveniente para ele, né? Da menina está pensando nele, né? Está apaixonada por ele. Semanas havia, fizera-se a jovem mais esquiva. Estranhara. Dar-se-ia o fato de recolher-lhe telepaticamente as apreensões ou deliberar a fugir de propósito, a fim de ocultar a simpatia amorosa
que possivelmente lhe impelia o coração de mulher a querê-lo. Então, nesse momento, ele está invertendo. E isso é uma questão de obsessor encarnado e desencarnado, né? As pessoas invertem a situação, né? A gente vê no próprio quadro social que a gente vive, o noticiário mostra, né? A criatura articula de uma tal maneira que, no final, a vítima se sente culpada. Uma coisa interessante. E as criaturas que a mente, né, começa a ser trabalhadas no mal, né, elas começam a ter essa habilidade. Por quê? Porque elas são reforçadas por outras mentes maldosas, né? E aí a criatura, por exemplo, ela rouba alguém e ela fala assim, não, eu não roubei, é porque o outro deixou a bolsa aberta, né? O outro foi imprevidente, então a pessoa coloca, joga para o outro, para quê? Para se liberar de uma responsabilidade, né? E aí ele fala, continua, ele mesmo fornecia ao perseguidor a argumentação com que lhe arruinara a resistência. Até ali, trancara, bem ou mal, diante da jovem, os sentimentos que lhe transportavam no peito. Não chegara, porém, aos limites do mistério? Caber-lhe-ia se sofrear, quer dizer, se inibir, né, até a loucura, se controlar até a loucura? O hipnotizador, em cujo semblante se podia ler a desmesurada sede de volúpia, sorriu satisfeito e sussurrou mentalmente, ganhando preponderância. Cláudio, compreenda. Iniciativa em assunto de amor não é passo feminino. Velho refrão, laranjeira à beira da estrada não tem preço. Disse um filósofo, prazer sem conquista é bife sem sal. Adiante, adiante. Olha que coisa séria, gente. E ele usa argumentos assim que são os comuns, né? Comuns. Numa sociedade, né, machista, hoje em dia, a gente já tem o grupo, graças a Deus, caminhando bem. Não é não, né? Isso aí até muitas vezes é colocado em adesivos, em camisetas, em essas questões todas, né? Que é alguma coisa que era para estar na consciência, né? Mas nesse momento, a sociedade machista, né? Era realmente o homem que tomava iniciativa. Hoje em dia, algumas coisas já mudam, né, gente? As mulheres, né, às vezes já começam a conversar, até porque tem homens altamente tímidos, né? E aí eu conheço alguns casos até de casamentos em que a pessoa fala assim, pois é, né? Eu já gostava, eu já ficava olhando, às vezes até em local de trabalho, né? Eu já olhava assim e tudo, né? Mas assim com muito medo da pessoa dizer não, né? Ou da pessoa até se sentir que estava sendo assediada, a pessoa ficar quieta, né? Mas aí daqui a pouco, a colega de trabalho também começa a olhar, né? E aí tem um cafezinho junto, ou alguma coisa junto e tudo. E aí os dois percebem que tá rolando um clima, né? E às vezes mesmo, em alguns casos, até a mulher é que chega e fala assim, pois é, né? Eu tô no meu estado, tô assim, tô sozinha, tudo isso, tenho olhado você e tudo. Então, vamos dizer assim, entre aspas, né, gente? A cantada, a iniciativa, partiu da mulher, né? E eu tenho, assim, inúmeros casos em que foi, é claro que não foi de uma forma respeitosa, né? De uma forma de conversa e tudo. E aí deu certo, gerou até casamento, né? E alguma questão assim, né? Mas nesse momento social, né? Década de 30, 40, até a década de 50 mesmo, a iniciativa da conquista era do homem, né? Era do homem que partia para aquela conversa, né? Para o início, né? Do relacionamento, né? E aí ele coloca aqui, esquadrinhando o íntimo do companheiro, a caça de recursos com que o próprio Cláudio lhe pudesse fortificar a posse magnética, o obsessor, por segundo, cravou nele o olhar penetrante. E, de certo, né, olhando as desrespeitosas ilusões em matéria de ligação afetiva que ele, Cláudio, embutira na cabeça desde menino, começou a martelar. Cigarro. Lembre-se do cigarro e da boca. Marita é mulher igual às outras. Cigarro. Cigarro na vitrina. Cigarro, cigarreira, piteira e charuto não escolhem comprador.
A carne é flor desabrochada na terra do espírito. Só isso. O cultivador não sabe o que seja a formação essencial do canteiro, tanto quanto desconhece o que está no fundo da planta. Proclamava Salomão que tudo é vaidade. Olha só, ele cita até a Bíblia, hein? Olha só, gente. Salomão, né? É um dos reis mais sábios, né? Lá da tribo lá judaica, né? Então, Salomão, que tudo é vaidade. Acrescentemos que tudo é ignorância. Entretanto, na superfície das situações e das coisas, é possível enxergar claramente. Flor que ninguém colhe é perfume que se perde. Hora de amor desaproveitada vem a ser pétala no estrume. Rosa murcha, adorno para o chão. Carne sem viço, adubo para a erva. Aproveite, aproveite. Gente, vocês vejam só. Na verdade, o obsessor, ele não traz nada que não seja contemporâneo, que não seja usual, que não seja falado, né? Porque a gente vai pensar assim, uma obsessão vai trazer uma coisa muito diferente. Não vai, gente. Ele vai trazer o igual. Agora, dentro do que é contemporâneo, do que é ter o que eu aceito e o que eu não aceito, né? Assim, no outro dia a gente ouviu um expositor falar uma coisa muito interessante, né? Porque assim, né? O Serginho tá aqui, a gente tá conversando, na verdade, um pouquinho, né? Olha só, homem é diferente de mulher, né, gente? Então, a gente mulher, aí tem a cor do vestido, tem o brinco que combina, e tem o batom, e tem a sandália, e tem a bolsa, e tem isso, e tem aquilo. A gente é cheio de detalhezinhos, né? O homem é a calça, né? A camisa, a calça, é a roupa de baixo e a roupa de cima. É basicamente isso, né? E aí tem o sapato, o chinelo, a sandália, mas é tudo assim muito, muito marcado, né? Então é por isso até que o homem quase sempre se arruma muito mais rápido que a mulher, né? Porque é marcado. E aí o expositor falou, né? Que ele ia, vocês saem, né? E aí a mulher e a filha falam assim, pai, você é muito assim, né? É muito básico, é uma coisa muito assim. E ele até falou no dia, olha só, pra mim, eu acho que eu tô bem, né? Mas eu tô com uma calça, tô com jeans, tô com uma camisa azul, né? Tô com calçado, tô limpo, né? Pra mim eu tô bem. E aí, você não tô preocupado com marca, né? Por quê? Eu vou comprar uma coisa cara. E ainda vou fazer propaganda de quem eu tô dando o dinheiro que eu comprei. E ele foi fazendo uns questionamentos. Então, observa só. Mas marca não é moda? É tão moda que tem até, né, muitas vezes entre os jovens, as tribos, né, que eles chamam de tribo, né, aqueles grupos que vestem determinada marca, né, que calçam determinado tênis, que usam determinada situação, né. Mas a gente sabe, e aí, graças a Deus, eu tive meu filho nesse momento, tá, em que era muito a marca era muito séria, na adolescência de Gustavo, em que ele falava assim, não, eu visto a roupa bonita, né? Que eu acho bonita, que meus pais compram, né? E aí, naquele momento, tinha alguma situação. Por exemplo, isso aqui no Rio de Janeiro pode não ser marca, mas em São Paulo é. E é uma roupa boa, então, é uma malha boa, é isso, aquilo que a gente foi educado. E assim, a gente educou, mas ele aceitou. Porque a gente via também alguns pais que falam assim, olha só, eu não posso. Aí o filho fala assim, nem que seja uma camisa por ano, da marca tal, né? Nem que mas vai juntar, tem a mesada, eu vou juntar. E aquela criatura é aficionada por marca, usava, lavava, só para dizer que estava usando aquela marquinha de determinada situação. Então, observa só. Tem pensamentos que fazem parte de uma ordem, uma hora, né? Mas você vai usar ou não, tem que você levar arbítrio. Lei de Gerson, né? Não tem isso? Né? É tirar vantagem de tudo. Foi uma coisa tão forte numa temporada que até uma marca de cigarro, ainda bem que era cigarro, né? Que é uma porcaria, né? Usava no seu anúncio, né? Leve vantagem em tudo. E aí várias empresas começaram a usar até como marketing aquilo, e aí a pessoa acabava comprando produto porque era um comportamento, era uma moda da época, né? Hoje em dia, a gente vê que essa forma de falar, a que ponto levou até o nosso país.
né? Quanta coisa seríssima acontecendo. Por quê? Porque quando eu vou levar vantagem em alguma coisa, o outro vai ter uma desvantagem. A ideia era essa, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. E quando essa desvantagem, né, ela vai assumindo proporções que acaba atingindo uma sociedade, a gente vê quanta dor, porque ou um grupo está levando vantagem. Então, mas é uma coisa que está na moda, mas é uma coisa que não é boa. E graças a Deus nem todo mundo entra nessa onda, né? Então aqui o espírito está usando um argumento, né? Que é um argumento usual. Mas compete a gente aceitar ou não. Então ele coloca, aproveite. Aí, olha só o que ele está falando aqui. André Luiz fala: percebíamos que o desencarnado não era simples de psikomaníaco, que o álcool apenas lhe constituía a porta de escape, de vez que as palavras que selecionava para aliciar influência e o jeito astucioso de sensibilizar o parceiro, antes de empalmar-lhe o raciocínio, demonstrava técnicas de exploradores consumados nas paixões humanas. Olha só. Na verdade, é técnica de marketing, né? Hoje em dia a gente fala isso, né? O que o marqueteiro faz, né? Ele vê uma necessidade, tem uma necessidade humana. Mas aí, trabalhar só na necessidade não vende tanto, né? Ele vai trabalhar o quê? Na paixão. Que é o que é a paixão? É o exagero da necessidade. E ele vai trabalhando em cima. É a chamada técnica do convencimento, né? Até que chega o momento que a criatura cai, né? Naquela tentação, né? Naquele exagero, naquela questão, né? E a criatura consegue o objetivo dela, que é esse convencimento, né? Então, ele é a técnica de exploradores consumados das paixões humanas, né? Aquele perseguidor não era vagabundo acidental. O anseio incontido com que impelia Cláudio para a jovem e a expressão com que a fitava apaixonadamente pareciam chegar de muito longe. Então, André Luiz também, que está analisando a condição humana, ele está vendo que o caso ali é bem mais grave do que ele podia imaginar, né? Mas a ocasião não comportava investigação de retaguarda. O momento reclamava atenção. Necessário contornar obstáculos, improvisar medidas socorristas que protegessem a triste menina desarmada. Então, ali ele está vendo o seguinte, né? Pelo espírito de pesquisa de André Luiz, ele percebe que ali já vem uma coisa muito longa, que a situação é mais séria do que pensa, mas aí, ao invés de estar investigando de onde veio, ele fala assim, bem, está na hora, né? Está no incêndio, né, gente? Na hora do incêndio, você vai ver de onde veio? Não vai, né? Você vai tentar o quê? Apagar aquele fogo, né? Depois vem a pesquisa. É isso, né? A gente muitas vezes perde muita oportunidade de ajudar e de ser ajudado porque a gente fica sumariando a situação, né? Eu tenho que ajudar, saber para ajudar melhor. E às vezes ali a oportunidade se perde, né? Pensou muito e acabou não ajudando. Então o que ele vai fazer? O excêntrico dueto, quer dizer, a dupla excêntrica, né? Prosseguiu entre os dois amigos que se entendiam sem um concurso da boca. Era só através do pensamento, né? O magnetizador pressionava. O magnetizado resistia. Por fim, Cláudio avançou 2 passos, quase vencido. Ideias, contradições, estímulos e arrebatamentos abordoavam-se violentamente no espaço estreito do crânio. Quer dizer, a cabeça estava cheia. A gente costuma falar vulgarmente, cabeça fervendo, né? A terrível batalha interior de alguns instantes esmorecia. A natureza animal ampliava domínio. O sedutor desencarnado rematava a obra. Não mais a gritaria do espírito. Não mais o entrechoque das mudas ponderações entrecortadas a êmicas. Quer dizer, até ali, o Cláudio, né, ele argumentava com o obsessor, né?
Havia um argumento. Mas naquele momento ali, era aquele momento quase assim, a hora de jogar a toalha, né? A criatura estava vencida. Sim, deduzia transtornado. Ele era homem. Marita, incontestavelmente mais jovem, não passava de mulher. Não lhe cabia, portanto, diminuir-se. Ela chorava. Ele podia acalentá-la, aquecer-lhe o coração. Alucinar de lascívia, envolveu-a em longo olhar, inferindo que não fossem o temor de fê-la fugir em definitivo e o receio de verificar-se por ela própria desonrado, tomar-lhe o colo entre os braços, qual guri destemeroso, buscando desentranhar-lhe a ternura. Então, olha só, gente, naquele momento não há um pudor. O único pudor que ele tem é pensando nele mesmo, a questão do egoísmo, né? E eu posso perder para sempre, eu posso me precipitar, então eu tenho que ir com cautela. Mas não era cautela pensando nela, era uma cautela pensando nele. Entretanto, os derradeiros arrazoados esmaeciam. Esbarrondaram-se dentro dele a última trincheira que lhe cerceava os impulsos. Sujeitou-se de todo à direção do vampirizador que o comandava. Colaram-se, fundiram-se, enfim. Então, naquele momento, né, em que ele entrega a toalha, o obsessor toma conta da situação, né? E aí a Marita, ela ergue para ele os olhos súplices, imitando as atitudes da ave perseguida, para quem não resta outra alternativa que não seja esperar a piedade do atirador. Então, naquele momento, o que está acontecendo, né? A Marita, ela olha para ele como pai, né? Ela está num sofrimento muito grande, gente, muito grande mesmo, em relação ao parceiro, em relação ao amigo, né? É uma menina, né? Aquele primeiro namorado, primeiro amor da vida, né? Em que ela vê que surgiu para ela como uma possibilidade de ter compreensão, de ter o próprio lar, o sonho mesmo de alguém, né? Naquele momento ela vê que foi tudo por água abaixo, né? E aí, na hora que o pai bate e chega, né, que ela percebe que ouviu o choro dele, ela está num momento confortável para ela, né? Graças a Deus é alguém que vai poder me ajudar, já que a minha irmã, eu não posso contar que é a cena, que é o foco da cena. Já que a minha mãe, que é a Márcia, né, é totalmente do lado da minha irmã, não vai me dar razão, né? Então ela vive um momento de solidão afetiva, no sentido da compreensão da sua dor moral. E o pai bate, ela vê no pai a solução. Então ela ergue para o pai, né, os olhos, e olhos súplices. O que é isso? Olhos súplices é aquele olho de pedindo a compaixão, de pedindo a misericórdia, né? Ela levanta para o pai esses olhos súplices e a gente vai ver no próximo capítulo, né, o que acontece daí por diante. Qual é a atitude do pai, qual é a atitude dela. E a gente, no dia de hoje, aproveita. Às vezes alguém na rua mesmo pode passar para a gente um olhar súplice, né? Pedindo o quê? Pedindo um pouquinho de compaixão, um bom dia, uma boa tarde, ou alguma coisa. Ou às vezes dentro da nossa casa, mesmo ao nosso lado, tem alguém chamando a nossa atenção. Que a gente possa atender como Jesus gostaria que a gente atendesse esse outro. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.